Alô, comunidade EBZ! Pronto para mais um dos nossos episódios? Hoje nós estamos aqui com a nossa querida e amada pastora Viviane. Nós brincamos que a Viviane ela já pode ser tombada como patrimônio histórico da Ebenezer. E ao longo da conversa você vai entender o porquê. Vamos lá? Então, Vivi, fala pra gente quem é a pastora Viviane? De onde veio, o que faz? Então, a pastora Viviane, sou filha do Cláudio, né? Da Roseli. Perdi minha mãe quando tinha 1 ano de idade. E assim fui criada pela minha avó por algum tempo, depois fui criada por madrasta. E eu faço muitas coisas. Eu sou costureira, técnica de enfermagem. Hoje trabalho no arquivo de uma clínica de oncologia. Essa sou eu, mãe, casada com Gabriel, um gatão. Alô, Gabriela! Mãe de 2 meninas lindas, a Maria Eduarda e a Ana Júlia. São os meus sonhos, as minhas 4 meninas que eu queria ter. Mas como ela vale de 2, tá ótimo, cada uma delas. E essa sou eu. Vivi, conta pra gente, porque eu digo que você você, Daniel, você, Dayana e Anderson já são patrimônio tombado daqui, né? Quando a gente olha para toda a história, lá desde o início, vocês sempre estiveram aqui. Patrimônio histórico. História, podem ser tombados já. De onde inicia a sua história com a Ebenezer? Então, eu comecei a vir para cá com a minha família, minhas tias eram daqui. E aqui tinha muito festival. Todo sábado tinha algo aqui na igreja, então eles começaram a me trazer, a convidar a família, né? E eu comecei a vir. Aí minhas tias foram morar em Friburgo e eu continuei no Jockey, morando com a minha tia. E aí comecei a vir. Eu sempre fui uma pessoa eu nunca fui uma pessoa de esperar ninguém ir. Se eu tô com vontade de ir no shopping, eu vou sozinha. Se eu quero, quantas vezes eu canta São Gonçalo, marcha sozinha. E assim foi a igreja. Nem todo mundo parou de vir da minha família, mas eu continuei vindo, porém muito tímida. Eu sentava no último banco. E aí comecei todos os cultos vindo. Mas eu acho que eu sempre fui crente. Eu não nasci no lar cristão. Mas eu tinha alguma coisa de Deus dentro de mim desde pequeno, que minha avó que me levava para a igreja. E eu lembro que eu morava com a minha madrasta e meu pai, e eles não eram evangélicos. E a gente ia para a primeira igreja, a Assembleia de Deus aqui do Jockey. Eu sempre gostei muito de Assembleia. E quando eu chegava lá, as crianças, eu ia muito para brincar. Na verdade, eu comecei a ir só para sair dentro da minha casa. A casa não era uma casa muito favorável, então eu queria ter um momento para me respirar fora de dentro do meu lar. Então, quando eu ia para essa igreja, era como se fosse um refúgio. Eu tenho uma irmã que é deficiente, então era muito difícil. Então, não tive tempo de ser criança e aprender a ser adolescente, por causa que tinha toda uma atenção para minha irmã. Mas, quando eu chegava lá naquela igreja, eu adorava. É impressionante, por isso que eu dou muito valor, culto de criança, eu dou muito, porque foi nesses cultos de criança, de tudo, que eu sentia Deus. Eu não sabia que eu nada assim muito forte, mas eu sentia algo, um refrigério, eu chorava. E as crianças brincando, eu queria ficar ali, era coral, né? Tinha o grupo das crianças, o grupo das irmãs, as igrejas eram muito separadas. Eu gostava muito disso. E disso comecei a vir para Ebenezer, no último banco, tudo mais, mas sempre querendo ser escondida, ninguém me vê, Foi quando um dos líderes do jovem, o Claudinho e a Kátia, me chamou para vir numa escola bíblica dominical. Eu lembro que eu me escondia, eu tinha pavor de alguém me perguntar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu ser visível, alguém falar, nossa, ela tá ali, vou perguntar. Então eu ficava no último cadeira e tudo mais. E aí a esposa do pastor Luiz Carlos, a Adriana, me chamou, ela era ali do departamento infantil, para ser a tia da tia da tia. E daí tudo começou. A tia da tia da tia. Então você conta pra gente como é que foi a sua trajetória até chegar nos 10 anos. Porque eu ia te perguntar aqui se você sempre foi da dança, mas não. Você acabou de falar pra gente que você já foi a tia da tia da tia. Eu comecei como a tia
E eu olhava aqui dentro da igreja, eu não me via em lugar nenhum. Eu acho que eu só me via cantando. Eu acho que todo mundo que é na igreja quer entrar para o ministério de louvor, né? E aí eu falava, nossa, eu poderia estar cantando. Por que não? Eu canto em casa. Porém, assim, eu falava de mim, mas eu sabia que eu não tinha... Eu falava, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Então aí fui chamada para ser tia. E eu lembro que era muita criança. E a igreja já era a segunda igreja. Que eu fui da primeira aqui, depois a segunda. Já era a segunda que estava fazendo o altar, o batistério. Então estava em obra. Então lá atrás era a salinha das crianças, que não tinha em cima ainda. E Deus me dava muita estratégia para a aula dessas crianças. Era pisca-pisca, não era dia de Natal. Era pegar um ovo e mostrar que era Pai, Filho e Espírito Santo, quebrar o ovo. Deus me dava essas coisas. Eu falava, gente, da onde que eu tirei isso? E logo depois, 1998, 99, surgiu uma febre do ministério, grupo de coreografia nas igrejas. E minha prima era da Nova Vida do Alcântara e me convidou para a igreja lá. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele ministério, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, que coisa linda. E aí eu fiquei logo apaixonada por Diante do Trono. Porque o Diante do Trono era aquela febre da dança. Quem nunca, né? Eu tinha todos os CDs. Nossa! Eu lembro que tinha uma gincana aqui da Escola Bíblica Dominical e o bispo falou assim, quem trouxer mais visitante, eu vou dar o que quiser. Pode me pedir o que quiser. Dessa maneira. Eu lembro que eu chamei todo mundo, a rua toda. Eu acho que eu tinha trago 15 pessoas. E aí eu ganhei. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, ele perguntou o que eu queria. Eu falei, o CD do Diante do Trono, o primeiro. Existe um Rio, Senhor, né? E aí ele me deu. E aí eu falei, gente, esse ministério de dança, a gente podia trazer. E aí eu me agarrei com algumas meninas, que era muito estudiosa, sei o quê. Eu não sou muito assim, mas por eu ser quietinha, então eu me agarrei. E aí comecei a andar com Tatiana, com algumas meninas, e falei sobre a dança. E ela falou assim, eu falei, Tatiana, você podia ficar como líder, vamos ver, não sei o quê. E ela falou, então tá, mas aí você vai entrar comigo. Eu falei, não, chama outra pessoa. Aí chamou a Virgínia para entrar e fomos falar com o nosso bispo. Na hora foi o não. O bispo falou não, porque as pessoas não iam compreender, porque é movimento com o corpo, e não sei o quê. O bispo, na hora, disse não. E ainda tinha o pastor Luiz Carlos, que também era totalmente contra a coisa da dança. E aí, a gente ficou arrasado. Só que a gente tinha um pastor, um pastor que era o pastor do jovem, o pastor Mourão. Corremos para ele. Aí, ele, muito próximo do bispo, sentou com o bispo, conversou. E aí, o bispo foi e falou, tudo bem, vamos orar e vamos ver. Mas primeiro eu quero ver todas as danças, eu quero ver as roupas, eu quero ver tudo. O bispo, ele era tudo. Tudo o bispo via. Então a gente fazia uma roupa, tinha que vir uma pessoa aqui mostrar. Ok. Ele sentava no primeiro banco e assistia. A dança tá ok. Era mais ou menos assim. E a gente sempre perguntava a ele, bispo, quando que a gente vai apresentar? Foi liberado, mas não foi liberado para ministrar na igreja. Só foi liberado para levantar o ministério. Então a gente ensaiava muito. Nosso lugar de troca de roupa era esse gabinete, não tinha salinha. E aí ficou muito, por alguns tempos, ensaiando, mas sempre em cima do bispo. Ansiedade. E a Tatiana era mais tempo na igreja, então eu botava ela para falar com o bispo. E aí o bispo falou, chegou um ensaio de domingo, ele sentou e a gente estava ensaiando festa. E ele falou assim, o dia que vocês fizerem eu chorar, eu vou a gente recebeu muito convite também, eu libero vocês. E aí chegou o aniversário da igreja, e aí o bispo falou que a gente iria ministrar. Ministramos, eram muitas meninas, a igreja toda recebeu muito bem a administração, tudo mais, mas a gente totalmente sem discernimento, porque a gente estava dançando uma dança que curava, a gente não sabia nada disso, a gente só estava dançando, a gente não tinha essa base. E aí o bispo foi, parabenizou, falou que estava, mas o bispo sempre teve muito essa preocupação de ficar parabenizando, de ficar, nossa, que lindo, ele tinha muito essa preocupação. Hoje, bem mais madura, eu entendo.
E aí, uma vez, a gente fomos pedir a ele para várias cartas, que na época davam cartas, né, pra gente, pra igreja, fomos pedir a ele para liberar. Ele falou que não, que o dia que a gente fizesse ele chorar, seria o dia que a gente ia estar liberado. E chegou um dia de um culto. A gente estava ministrando, ele sentando no primeiro banco, e era muito impressionante, já vou deixar bem aqui, porque ele falava, se me fizer chorar, vocês vão dançar, mas ele ficava lá na frente com o olho fechado. Até hoje, se vocês olharem, dificilmente ele está com o olho aberto assistindo. Mas nesse dia ele chorou, e foi quando ele liberou a gente para ter a saída. E aí surgiu o ministério, só que eu entendi que tinha mais, não era só a dança. Era algo que queimava dentro do meu coração, que tinha mais. Não era saber dar um espacar, dar uma pirueta. Não, tinha algo mais. E eu comecei a procurar. E as pessoas, sabendo da minha sede sobre isso, falou, tem uma aula, um curso de dança profético. E lá aprende sobre cor de véu profético, danças proféticas, tudo baseado dentro da Bíblia. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é isso que eu quero. E investi isso em algumas meninas, ninguém queria. Porque é muito bom a gente fazer parte do ministério, mas muita gente não quer pagar o preço. Era um sábado o dia todo. Eu trabalhava, sempre trabalhei desde os meus 12 anos, então os meus finais de semana já era realmente dentro da igreja. Minha vida era igreja e trabalho. E aí a Dayana e a Marcela entraram nisso comigo, graças a Deus. E lá nós tivemos um bom conhecimento sobre a dança profética. E logo eu trouxe tudo para a igreja, tudo para as meninas. Foi difícil. Mas para que eu viesse trazer, primeiro eu tive que apresentar o bispo. O bispo não conhecia o pastor Carlos Terra ainda, não conhecia. E aí eu falei, bispo, é isso, eu estou maravilhada. Ele vendo a gente muito empolgada, ele falou, me traz a apostila. Ele leu a apostila, e aí eu, rapidamente, tentando ligar já ao pastor Carlos Terra, para ele ver que ele era um homem de Deus, a pastora Gisele e tudo mais, trazendo tudo com uma estratégia para ele entender que não era só uma dança. E tudo isso foi envolvendo, até mesmo o bispo foi aprendendo com o Ministério de Dança, porque ele via a gente como um grupo de coreografia. Agora vamos ver a coreografia dançar. E eu vim aqui, eu falei, bispo, agora... Aí foi quando a gente mudou, né? A Tatiana saiu e a gente aprendeu o profético, veio tudo novo. Entendemos que precisava trocar o nome do ministério, que era antigamente o grupo de coreografia Yeshua HaMashiach. E aí foi quando a gente trocou para o Ministério de Dança Excelência Profético. O bispo falou que era uma palavra muito forte e a gente tinha que honrar. Eu e Dayana entendemos, abraçamos essa causa e começamos a corrigir muitas coisas. Quando o bispo falava, as meninas vão dançar. Eu falei, não, nós vamos ministrar. Bispo, não fala mais dançar, fala ministrar. As meninas, alguém falava, essas meninas jogam pano na gente. Não, a gente não joga pano. A gente profetiza sobre vocês. E foi difícil a igreja toda entender sobre os tecidos das cores. Foi difícil entender sobre os objetos proféticos. Muitos achavam que era só para encher, para movimentar o culto. Mas quando a igreja começou a ver que a cura começou no altar, meninas gritavam, caíam ali gritando, chorando. Eu fui muito curada nesse altar, sabe? Muita gente foi muito curada nesse altar. E a igreja começou a entender. E hoje é tão gratificante que hoje elas me perguntam, Vivi, a cor do véu tal é o quê? Aí a gente fala, você me empresta, me leva para casa para me orar? E não tem a ver de gente dentro do ministério, não. Gente fora, que vem nos procurar pedindo véu, que tem um significado, porque entende que é profética, que é aquela cor. E leva para casa uma semana, a gente pode levar. Isso é muito gratificante. E aí, nesse momento, você entendeu porque o pastor falou que vocês só dançariam quando ele chorou? Sim. E quando ele chorasse, né? E, na verdade, houve uma troca de conhecimento, né? Sim. Porque ele tinha aquele amadurecimento de entender que querer passar, né? Que o altar não era qualquer lugar, mas você, usada pelo Espírito Santo, foi procurar também o conhecimento para que não fosse somente o altar. Sim. Porque a dança, ela escorre pela igreja, né? Ela é derramada no altar, mas ela escorre pela igreja. Então, eu acho que nesse momento houve uma junção de interesses espirituais.
Foi até um ponto que ele acabou fazendo um altar, assim, entre aspas, pra gente ministrar, porque a gente não tinha, só era o primeiro altar. E aí ficava o louvor, a gente, todo mundo muito agarrado ali. E eu lembro que ele falou assim, não é que olha, chamou a gente quando tava fazendo a terceira igreja, né, que é essa nossa. Ele tá vendo isso aqui, grandão, pra vocês ministrar. Depois falou assim, essa aqui é a salinha de vocês. Ele começou a já entender, diante de ele entender que se eu talvez do não dele falasse, ele é o pastor, tá tudo bem, mas tinha algo que era mais forte dentro de mim, que queimava. Até hoje é isso. Às vezes, hoje não, hoje ele confia, graças a Deus, ele entende quando eu vou fazer qualquer coisa profético, ele entende. E já pega de surpresa ali. Mas quando eu ia conversar com ele, nossa, minha filha jejua. Ele já apoiava, já era diferente. Existe um respeito, né? Sim. Eu vejo muito isso. Existe um respeito pelo seu ministério, pelo ministério do Anderson, sim, pelo ministério de Dayana. Existe um respeito muito grande da igreja. E eu vejo também do pastor. Vocês deixaram de ser meninos. E é muito legal quando a gente tem um líder que enxerga isso em nós. A gente não é tratado como menino o resto da vida. Né? Porque por mais que seja natural, os mais velhos nos veem como meninos, né? Existe algo de Deus grande que ele reconhece. Sim. Tanto que levantou você a pastora, o Anderson a pastora e a Dayana a evangelista. Isso. E fala pra mim um pouquinho como que é hoje ver um ministério que você praticamente criou. É assim, com tantas meninas que te chamam de mãe. Hoje eu entendo porque eu queria ter muitos filhos, sempre quis ter muitos filhos. Mas na verdade eu estava me preparando para ser mãe espiritual. Eu não entendi. Eu sempre falei, eu quero ter 4 filhas meninas. E era engraçado, era específico, tinha que ser meninas. Porque na minha cabeça, quanto mais filha menina eu tivesse, elas iam ser tudo minha amiga. Por eu não ter tido uma mãe. Então era esse meu objetivo. Mas na verdade, essa fome e sede de filhos era filhos espirituais. E hoje, 25 anos de Ministério de Dança e Excelência, o bairro todo do Jó conhece a nossa história, conhece o nosso ministério. E graças a Deus conhece a vida do nosso bispo, sabe que o nosso bispo é um homem honroso. Não tem quem não conhece o bispo Manuel Luiz e sabe o caráter dele. E automaticamente se espinga na gente e com a nossa postura que a gente acaba levando. E hoje, eu olhando para o Ministério de Dança e Excelência, eu falo, que bom que eu não desisti. Eu ia te perguntar isso agora. Em algum momento você desistiu? Pensou em desistir? Hoje eu queria desistir, eu falei isso, mas hoje, literalmente, se me desse aquele papelzinho, risco um sim para verdade, sim para falso, fosse verdadeiramente. Todo dia, né, Vivi? Todo dia é uma luta. É algo que... Porque a gente está lidando com o ser humano. E lidar com pessoas não é fácil. Eu, particularmente, eu olho assim, muito assim, quando eu vejo alguma dificuldade com algumas adolescentes, ou com alguma das meninas, eu lembro que eu fui difícil e alguém acreditou em mim. Alguém não largou a minha mão. Eu lembro que as pessoas me davam a mão e falavam para mim, eu não consigo entender, Viviane, como você não enxerga o que eu enxergo em você. Eu vejo você uma mulher de Deus, você só é uma menina ferida. Ela sempre falava isso para mim. Você é muita coisa e você não se acha. E eu lembro, e a minha psicóloga, ela sempre fala para mim assim, por que toda vez que a gente começa a conversar, você tem milhares de defeitos, você não consegue ver uma qualidade sua? Eu falei, não sei, eu sou legal, eu acho. Ela, não. E assim, eu trago um monte, eu sei o que eu sou isso, eu sou isso. E ela fala, mas por quê? E aí, tô nesse tratamento, né? Como eu falei, de manhã de tarde, né? E aí... E não é fácil, não é fácil. Esses 25 anos não foi fácil. Pensar em desistir, eu pensei várias vezes. Quantas vezes eu ministrei chorando, quantas vezes eu entrei na salinha e eu falava assim, hoje eu vou ficar séria, eu não vou rir pra ninguém, para que elas entendam que machucou. E aí o Espírito Santo falava, cuidado que talvez você não possa mudar esse quadro. Porque a maneira que você entrar, isso pode levar para toda uma vida. Até você reconstruir tudo que você reconstruiu de novo. Lembra que a líder é você.
Espírito Santo ministra muito. E aí aquilo cai por terra. E Deus, eu falo, Deus me dá estratégia. Deus realmente me dá estratégia com cada um. É algo, eu acho que eu tenho algum problema, é algo surreal. Com uma, eu falo louvando, você acredita? Eu chego assim e começo a cantar. Diga pra mim o que é. A pessoa, plá! Com outra, eu falo, eu já falei o quê? Que você... Gritando. Com a outra, eu falo, vem cá, filho, o que tá acontecendo? Outra, eu falo em sinais. Sabe o que é isso? Sabe? Amor. E aí eu falo, gente, eu sei com cada um. Eu sei quando cada um entra aqui e eu vejo que não tá bem e eu pergunto, o que houve? Se vocês não quiserem me contar, eu respeito, mas lembre, eu tô aqui. Eu sempre vou estar aqui. E é isso. Ser líder do ministério, eu sou muito atacada por motivo que eu me exponho muito, por eu cuidar muito. Aí eu sou muito ferida. Aí eu falo, bispo, eu me meto onde não é pra me meter, mas na verdade é mais forte que eu, porque eu não consigo ver ela chorar ou sofrer. Ou eu já tô lá, vendo lá na frente que elas vão tropeçar e eu pego pela mão e falo, não vai. Aí vai lá, aí o leite tá derramado. Aí, mãe, me ajuda a secar. Se pudessem ouvir a gente, né? Aí eu vou lá e ajudo a secar. Daqui uns 3 meses faz de novo. É porque a gente tem eu estava até conversando isso essa semana com uma amiga, eu falei assim, meu Deus do céu, o que nós temos de mais precioso para a próxima geração são os nossos erros. É verdade. E como que é perturbador, por exemplo, para mim, a ideia de saber que daqui a pouco o Bernardo, eu vou falar assim para ele, filho, não faz. Pode ser que ele faça, porque a escolha é dele. Assim como você tem suas duas filhas, né, que às vezes você fala assim, não faz. Aí vai lá e faz, você fala, eu falei. Porque, tipo assim, eu já fiz, eu já vi o resultado. Mas é aquela história, cada um precisa aprender também com os seus erros. Sim. Mas a gente tá sempre querendo, tipo assim, pegar no colo e falar, não vai por esse caminho. Esse caminho não é legal. Eu já fui, eu já errei. Mas, infelizmente, aí Deus envia anjos pra guardar e direcionar. Porque não seja a gente, vai ser outra. Depois, né? Porque o nosso papel é esse. Assim como de mãe e como líder, Isso. né? Tipo, errou, eu avisei, mas vamos lá. Porque é a misericórdia de Deus através dos nossos líderes, né? Verdade. E fala pra mim uma coisa, o pastorado sempre sonhou em ser pastora? Não. Quem sonha em ser pastor? Eu acho que ninguém. Só Daniel. Daniel, desde que se batizou, falou que vai ser pastor. Não, mas aí quando eu cresci e entendi que ia ser pastor, eu já não falo nada. Aí o bicho pega, né não? Mas aí as pessoas já entendeu? Uma pergunta, quando eu escrevi, eu falei, que sonha em ser pastor? Gente. E às vezes eu paro para pensar, eu conheço algumas pessoas que brigam por esse cargo. Porque não tem chamado. Brigam e tipo... Porque quando tem... Né? E fica aquela coisa, você não me chamou, aquela coisa. E eu fico pensando, isso nunca parou em meu coração. Nunca parou, eu nem saí do último banco, Jesus. Eu queria ficar lá. Hoje eu entendo a frase, Jesus me viu. Jesus me viu. Essa é a minha frase, é a minha frase da minha vida. Eu uso ela porque foi Jesus. Porque eu sempre falava, Deus, eu tô indo. Você tem uma ideia, era tão forte que até o meu dízimo eu não assinava o meu nome pra ninguém saber quem sou eu. Mas olha só, gente. Ninguém sabia, eu dava meu dízimo. Eu sempre fui muito crente. Sempre muito crente, certinha, dízimo, né? Eu sempre fui crente demais. Crente absurdo, eu acho que... Gente, não serve pra ser outra coisa. Não serve, menina, não serve. E aí, gente não serve pra ser outra coisa. Não dá pra desviar. E aí, é isso, Deus vai me ver. E de repente surgiu a história de... O bispo estava tendo muitos problemas, porque antigamente, na ata da igreja, mudava de líder. Eu não me lembro se era de 2 em 2 anos ou 4 em 4 anos. Todos os 2 em 2, né? Todos os líderes precisavam ser trocados. Isso era uma dor de cabeça, porque enquanto o ministério estava indo com o líder, tinha que trocar. E era muito complicado. E no meu caso, como dança, era em 2 em 2 anos trocava, porém eu sempre ficava por trás, porque as meninas pediam essa minha ajuda e eu tinha algo, tipo assim, enxerida. Se metia naquilo que não era chamado, mas eu acabava entrando. E eu tinha isso. E quando o bispo... eu fiz o gerado ministro, lá fazendo o gerado ministro, a pastora Gisele, na época era evangelista, ela disse para mim que tinha algo diferente. E lá eu descobri a minha dança.
Eu tinha tanta fome de aprender tudo aquilo ali, que lá eu aprendi minha dança, lá eu aprendi tudo. Eu vim já, não tem como pacote, já vim já pronta para fazer aqui, bicho. A minha dança é isso, era assim. E eu lembro que ela falou que tinha algo diferente. E eu na minha cabeça, algo diferente, toda estranha. Se eu souber a minha história. E tá. E quando o bispo veio, conversou e falou assim, a partir de hoje a gente vai trocar o estado da igreja, a gente vai botar um líder até Jesus voltar. Para que a gente vê e tal, porque ficava difícil para ele e para quem era líder, para quem ia começar a ser líder, né? E amadurecer também dentro com todo o grupo e tudo mais. E aí surgiu, e aí foi quando ele me chamou. Minha filha, eu queria te ungir como pastora da dança. Aí eu olhei para ele e falei, bispo, eu já danço, não preciso. Foi uma das frases que eu falei que não precisava, porque eu já dançava. Ele falou assim, mas Deus está me incomodando. E eu lembro que uma irmã falou para mim assim, Vivi, você já parou para pensar? Nem a gente é muito próxima para falar assim, né? Ela falou, Vivi, já parou para pensar? Nunca teve uma pastora que foi consagrada aqui. Todas as pastoras são pastoras porque são casadas com pastor. E Débora, pastora. E... Olha só. Bota do seu lado. Voltando aqui, voltando. Não corre. Voltando. E aí, e nunca tinha sido ungido pastor. Ele não tinha pastora mulher aqui na igreja. Não tinha. A pastora Ângela ainda não tinha se tornado pastora. E aí, quando o bispo veio falar comigo, a pastora Ângela já tinha se tornado pastora, por ser casada com um bispo. E a pastora Aline era também nomeada ainda não tinha sido derramada. E quando as pessoas vieram falar comigo, mas ela era esposa de pastor. E as outras pastoras que vinham já como pastora. Mas dentro da comunidade cristã Ebenezer nunca teve. E eu falei, meu Deus, o que o senhor quer comigo? E eu falei pro bispo que eu ia orar. Que isso não queimava no meu coração. E aí ele falou assim, eu vou te falar o que é ser um pastor. Ele começou a falar. E eu entendi que eu era tudo aquilo. Cheio de defeito, Daniel. Brava pra caramba. Mas eu era aquilo. Eu era essa. Eu era aquela pastora que deixa as 99 a buscar uma. Eu sou essa. Eu sou aquela que tô cheia de dengue, com chikungunya, sobe o morro pra orar por uma. Não, eu sou dessas. Que sabe com uma filha de 6 meses no colo pra ir não sei aonde, porque alguém tá chorando. Que não quero ir num casamento, eu não quero ir numa festa de 15 anos, mas eu vou, porque senão vai ficar triste. E eu entendi quem eu era. E eu comecei a orar, entrei em propósito, todo mundo tinha respondido, e aí chegou, só tinha aquele dia para me responder. E eu disse para ele, amém, bispo, eu vou aceitar. Já que eu vou ser pastora da dança, tá tudo bem. Mas para mim seria a pastora da dança, ela só vai se envolver com a dança. Ele, não, minha filha, você vai ser a pastora. E aí ele explicou tudo, e aí foi o sim. Comecei com minha família, comecei com meu marido. Na hora o Gabriel falou assim, pra mim você já era até pastora. O jeito que você é, que eu não sei o quê. Falei, não amor, eu quero saber se você vai me apoiar. Se a minha casa me apoiar, minha resposta é não. Porque ser pastor lá fora é fácil, eu gosto de ser pastor dentro de casa. Então assim, eu preciso saber de você. E aí ele falou, eu sei quem é você é a mulher de Deus. Meu marido, qualquer pessoa que conversa com ele... Nossa do céu, eu falo, Gabriel, menos, as pessoas vão até achar que eu... Você paga pra falar isso. E ele falou, não, tudo bem. Sentei com as minhas filhas, com as duas que eu, lá em casa, eu tenho muito essa situação de sentar com elas. Mostrar, sempre fui muito realista. Quando o médico falou que eu ia morrer, eu sentei com elas. Viu, você é doida, ela é pequenininha. Não, elas precisam saber que a mãe pode morrer, dormir, não acordar mais, e Duda precisa criar a irmã, porque não vai ter ninguém para tomar conta. Então, eu fui muito radical, acabo sendo um pouco dura, mas eu gosto de mostrar a realidade. Então, eu sentei com elas e falei, isso. A Duda ficou maravilhada. Nossa, eu vou ter uma mãe pastora. Eu falei, filha, você não tá sabendo de nada, o que é ser filho de pastor? A Júlia falou, tá bom, porque quando eu crescer eu vou ser pastora também, tá tudo bem, isso o quê? Até entender, né? Eu quero ser pastora. É igual eu. É tipo a minha fase feminina. Aí passou tudo isso e foi muito legal. E aí derramou o óleo.
Você vive hoje tudo aquilo que você fugiu. Isso. Você saiu do banco pro altar. Tudo que eu não queria. Meu eu não queria. Hoje eu vivo aquilo que Deus quer. Eu nasci num lar cristão. Então, os pastores iam pra casa dos meus avós comer, de domingo era almoço e tal. E a minha vida inteira, eu sempre falei que eu nunca casaria com um pastor. Acho lindo como Deus faz isso. Nossa. Eu não vou fazer, eu não vou estar, eu não vou... Eu lembro que uma vez eu comecei a conhecer um rapaz e quando eu descobri que ele era filho de pastor, eu terminei. Eu nem comecei. Falei, não, porque vai que você dá continuidade ao legado do seu... Não, tchau. E é exatamente isso. A gente vive exatamente aquilo que a gente diz a vida inteira. Eu não quero. Eu não quero e Deus faz essas coisas com a gente, né? Isso. A pastora Fabiola Mello, ela conta que todo mundo da família dela era pastor. Até o cachorro era pastor alemão. Ela brinca. E quando ela se apaixonou pelo esposo dela, a primeira coisa que ele falou: vou ser pastor um dia. Deus já me deu esse chamado. Ela quase terminou com ele. Só que aí não terminou. Aí hoje ela tem uma família, teve filhos, não podia gerar, hoje gerou. Então... Assim, quando o Anderson soube que ele... Quando a gente fez seminário, né, teológico, e aí numa aula lá, aquilo já ia... O Espírito Santo já ia falando, né, Vicky? Ele sempre fala. Ele fala, mas a gente se faz de doido, de louco. Não é pra mim não, isso é pro irmão do lado. E aí aquilo ali e eu falava, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E eu fui falando aí. Só que ele já tinha tido uma palavra na juventude dele e tal, mas quando aquilo ali aconteceu, eu falei, meu Deus. Porque assim, você fala, eu sou muito brava, né? Eu entendo que você não é brava, mas a gente vai tentando sobreviver. Sua vida não foi fácil, né? Sua história não foi fácil. Então, a casca que você criou foi para se defender, né? Aquilo que a gente sempre conversa. Sim. Existe uma necessidade da gente criar uma autodefesa. E aí a gente vai perdendo um pouco da nossa identidade em Cristo. Mas não porque a gente não saiba, mas porque as pessoas falam, porque você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Sim. E a gente vai acreditando nisso. Né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer também terapia, que no processo de engravidar de Bernardo e tal, e eu ouvia muito dos médicos, nossa, seu quadro é muito complicado, você é muito complicada, você é muito complicada. E aí um dia eu cheguei pra minha terapeuta e falei assim, não, porque eu sou muito complicada. Aí ela falou assim, quem te falou isso? Eu falei, os médicos. Ela falou assim, tá, mas você é complicada? E naquele momento Deus é como se o céu tivesse, sabe, tipo assim, abriu. Então a gente às vezes vai se perdendo pelas vozes, não porque a gente não tem a nossa identidade, mas a gente vai se perdendo literalmente. Então assim, você não é brava. Não. Você é alguém sendo lapidado. E já foi muito, né, Bê? Ainda tô de processo, mas... Exatamente. Eu digo que até Jesus existem voltar. Personalidades necessárias, né? Judas foi necessário. Olha que loucura. Sim. Judas foi necessário. Por que Pedro não seria? Verdade. Se Judas foi, né? Por que Pedro não seria? Imagina se todo mundo fosse igual a João. Sim. Todo mundo fosse igual a Lucas. Pedro era necessário. E é até hoje. É até hoje porque existem coisas que têm pressa. E Pedro sempre teve pressa. Pressa até demais. Vamos ser depois do Espírito Santo. Tu antes da hora? Tudo não é. Mas pressa. Sim. E aí, com isso tudo, fala pra mim um pouquinho de qual o seu maior desafio de ser pastora de meninas e meninas adolescentes. Foi o bem mais sincero. Não, eu digo assim, meninas, vírgula, adolescentes. Já pode parar por aí. A complexidade já Eu acho que todo mundo já sabe tudo. Já sabe falar
Então, essas meninas, eu já liderei mulheres casadas e hoje são adolescentes que elas vieram como criança. Foi uma estratégia que Deus também me deu, gente, é muito louco. Na pandemia acabou o ministério, todo mundo ficou desanimado e só eu vinha. Eu lembro que muitas das vezes era eu, o pastor Anderson, porque ele filmava, o bispo e Miguel. Abre um parênteses aqui. Vocês foram pastores no pior momento Cara, da eu não tinha história. pensado. É verdade. Eu lembro que eu ficava no computador, você dançava, Anderson pregava, Miguel tocava. Era assim. Aí vice-versa. Você pregava, Anderson cantava. A gente só trocava daí, dia de domingo. Só trocava. Domingo era eu, domingo era ele. Foi mesmo, eu não tinha me tocado nisso, mas foi. Pior momento, não foi o pior momento da nossa igreja, não, foi o pior momento da história. Sim. E eu lembro que acabou o ministério, foi voltando tudo ao normal, e aí tinha as meninas, agora eu tô trabalhando, começou, falei, Deus, e agora? Só tinha eu, Dayana e Marcela. Marcela também trabalhava muito e tudo mais. As meninas tudo tendo filho, casando. Eu falei, e agora, meu Deus? Aí Dayana veio com historinha, queria parar também. Eu falei, Não dá não. vamos parar de bobeira. Isso aí não estamos negociando isso. A gente sentou para conversar, ninguém vai sair daqui. Você quem sabe, quer ir debaixo, porque eu sou dessa, já logo ameaço, quer ir falta de desobediência, vai lá. Eu não te libero. E graças a Deus que ela obedeceu. Ela obedeceu. E aí, eu falei, e agora? Aí, Dayana, Viviane, só tem a gente. Eu falei pra ela, Day, eu lembro que eu falei isso pra ela. Nem que eu dance todos os cultos. Deus só precisa de um. E tá tudo bem. Só que eu fiquei muito preocupada. Porque a gente tem que pensar em tudo. A igreja vai achar que a gente está querendo se aparecer. Porque eu já vivi isso. Eu dancei as minhas 2 gravidezes até os 9 meses. E as pessoas não achavam bonito. As pessoas achavam que eu estava ali para me aparecer. E eu, às vezes, tinha que me explicar. Falei, quantas pessoas eu vejo numa escola de samba com uma barrigão sambando e por que eu não posso estar no altar adorando a Deus? Então, isso me deixava muito confusa nisso, sabe? Só que, como eu disse, eu sempre fui, nunca fui o que os outros achassem. Se eu falar que eu quero fazer isso aqui, e se Deus me dá força, eu vou sozinha. E aí eu dançava. Então eu tinha muita essa preocupação de eu vir ter que dançar todos os cultos sem não ter ninguém. Eu falei, Deus me dá estratégia. E as meninas crescendo. Falei, chegou o tempo de vocês irem pro grande. Elas ficaram felizes. Falei, olha, do grande é um negócio estreito. Não tem voz calma. Eu falo brincando. Não é mais Aline Barros. Não tem Aline Barros. É alongamento que dói. É ficar até 2 horas da tarde, dia de domingo. É vir sexta-feira pra cá, 7 horas, será que 10 horas. É isso. É isso. Ei, eu quero. É tudo isso que eu quero. Vieram. Só que ela já estava moldada por mim. Então não foi tão difícil elas encaixar dentro do ministério. Porém, elas começaram a crescer e veio o quê? Namoro. Gosta de menino e não sei o quê. Falei, nossa. Na verdade, chegou a adolescência. Eu nem lembrava do que tinha essa parte. Eu achei que eu ia preocupar isso lá na frente com a Duda. E aí, tendo que me preparar em tudo isso. E o mundo hoje tem trago muitas coisas ruins. Eu não falo que o namoro é ruim. Eu digo que o namoro fora do tempo, ele não é bom. Ele atrapalha. E eu ficava muito preocupada com isso. E aí eu comecei a orar por todas elas. Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia. E vi uma mãe que ainda tem isso, que as mães não conseguem resolver, elas batem lá para a pastora Viviane, eu preciso da sua ajuda. Na verdade, você se tornou uma não gosto nem de usar essa palavra influência, porque hoje em dia a influência está tão banalizada. É verdade. Você se tornou uma referência, né? Isso. Muito forte. E aí não é fácil, não tem sido fácil. É muita... Elas se descobrindo. E eu não vejo culpa delas, não. Porque eu já tive a idade dela, porém, na minha geração era outra. Minha geração... Hoje eu digo que a geração delas é minha Nutella. Minha geração era assim, sim, não. Isso não, ou faz certo ou faz certo. É sobre isso. Não tinha ninguém para nos ajudar, não tinha ninguém para nos ensinar. Você tinha que correr. Hoje eu digo para elas, vocês têm que louvar a Deus pela líder que vocês têm. Porque eu procuro aprender para passar para vocês.
Vocês não precisam procurar em outros lugares, porque aqui tem o que vocês precisam. Vocês têm um bispo, você tem líder, você tem o que precisa aqui. Se vocês forem para outro lugar, aí é porque vocês querem cair, querem errar e tudo mais. E a minha maior dificuldade dentro do ministério hoje com os adolescentes é isso. Hoje é o namoro. Porque, na verdade, você luta contra uma influência externa muito grande. Muito. Né? Eles são bombardeados diariamente, né? Porque na nossa época não tinha essas coisas de celular, Instagram, não tinha isso. A gente brincava de queimado, de Barbie. Não tinha TikTok. Não tinha essas coisas. Né? A gente não sabia nem dançar. É verdade. Na nossa época, a gente com 5, 7... Eu não sabia dançar. Porque eu só brincava. Hoje você pega uma criança de 5 anos, ela dá um TikTok como ninguém. Exatamente. Então, realmente, nós estamos num tempo bem difícil. E eu olho para elas, eu não boto culpa nelas. Porque realmente... E aí o que eu começo a fazer? Estudar. Olha só. Isso aí para mim é loucura. Eu estudo sobre adolescente. Eu começo a entender que nessa geração, qual o sentimento que ela tem. Eu vou, a minha psicóloga, na verdade eu vou fazer psicólogo com uma das meninas. Eu levo alguma situação para ela e falo, né, só pra... E ela começa, só pra mim, ter alguma coisa, na verdade, um caminho de direção. Na verdade, até alguma vez eu preguei que eu falei, todo adolescente é programado para a mesma coisa. A rebeldia, a curiosidade. Deixa que eu então vou aprender com o meu... Eles estão se descobrindo, eles não sabem o que eles são, né? E é uma fase muito difícil. Eu acho que a nossa foi um pouco menos difícil, a gente era muito bobona, né? A gente tinha tipo assim, pai, quero ir ali. Não, tá bom. Pai, quero ir ali. Não, tá bom. E você não tinha tempo para avisar a mãe que não podia, porque você não tinha celular, então não era não. Exatamente. Hoje, tipo assim, eu não posso. Não, mas por que você não pode? Fala assim com seu pai. Não, questiona não, mas fala assim. É isso. Então aí. É uma luta muito grande. Sim. Não é uma luta somente de ele não quer. Não, é uma guerra até deles mesmo, né? Eles com eles mesmos. Eu vejo que elas lutam, graças a Deus, são muito obedientes, todas elas, muito. Por eu ser uma pessoa bem firme, elas são muito obedientes. E elas me olham para mim me tratam com muita honra e amor. Eu sei que elas me amam. E às vezes ficam bicuda comigo, né? Porque, né, legal às vezes, elas bicuda. Eu falo, sério? Vai ficar assim? Dou favor de ficar e desficar. Vamos trocar de roupa e vamos pautar. Né? Pode ficar de bico, tudo bem, mas vamos pautar. E chega ali, elas veem o que Deus faz, sabe? Elas são sensíveis. E hoje eu posso contemplar, hoje eu tive uma situação e as meninas olharam para mim e falaram, mãe, você tá bem? Mãe, você tá bem? Todas vieram perguntar pra mim, eu tô ótima. Só que elas não vão perguntar a segunda vez, que elas têm medo. Mas eu tô ótima. E elas são assim. Então, assim, não é fácil. Mas para mim é gratificante levantar e formar gerados ministros. Eu tenho um grupo de gerado ministro, onde eu dou aula para lugares, pessoas da África, um monte de pessoas. E eu vejo que isso em todas as igrejas está tendo esse problema, não é só a comunidade cristã Ebenezer. E é muito bonito você vir em um culto, ver todo mundo com a roupinha da dança, e aquele culto maravilhoso, mas atrás existe todo um processo. Mas eu louvo a Deus pelas minhas meninas, elas são uma bênção, elas são obedientes, elas são centradas. Quando elas pensam, porque não sei o quê, olha, chegou mensagem para mim. É impressionante, todo mundo manda, tá foto, elas não pode respirar. Eu tô no trabalho segunda-feira, olha a foto de fulano. Chega domingo, quer falar alguma coisa comigo? Não, tem certeza? Porque eu tenho uma foto. Ou se não, faz uma dança de TikTok, que eu nem sabia, olha como eu sou tão velha, eu não sabia que pode botar só amigos. Entendeu? Você pode me ativar lá nos seus amigos, tá? Que aí quando é verde... Você não pode ver. Eu acho que você não tá mesmo. Duda tá. Mas eu não estou? Pode me colocar. Só poste meme. Eu não descobri, eu não sabia disso. Gente, eu não sei disso não. Olha aí, Débora, eu descobri, porque é minha filha, né? Adolescente. Eu falei, por que um fica verde e o outro eu não vejo e não aparece pra mim? Uma pessoa foi lá, gravou um tal de TikTok que uma tava dançando com uma música do mundo com muitos palavrões e me mandou. Eu falei, nossa. Aí eu
Tá, falei, vamos conversar? Tá acontecendo alguma coisa? Não. Tem certeza? Tem. Tem adorado ao Senhor? Sim. Bastante? Sim. Então me diz o que é isso. Eita. Pelo amor de Deus, nunca tomei meu pai, toda a minha família, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Cara, mas é muito. Mas tipo assim. Você vê que elas não fazem com o papel da adolescência. Elas não fazem com tipo assim, eu vou fazer. Não. São coisas porque o mundo tá oferecendo. E é muito aquela parada do tipo assim. Minha colega da escola fez. É isso. Eu falo muito com alguns jovens que eu falo assim: o perigo não é você ter amizades na escola. O perigo é quando a amizade da escola se torna maior influência na sua vida do que aqueles que te levam a Deus. Aí a parada começa a ficar perigosa. Sim. Só que estar no meio deles é impossível não estar. Por exemplo, esses jovens que estudam, eles fazem parte de um mundo, de uma sala de aula que deve ter o quê? 30 alunos, 35 alunos? Gente, não é 35 alunos cristãos. Né? Tipo, a escola do B é uma escola cristã. E eu sei que ali tem pessoas que não são cristãs. Vai ter crianças que não são cristãos. Então, assim, e às vezes a gente olha e a gente esquece muito daquela coisa, né? De, assim, todo mundo passa por isso. É o acolher, é o instruir. Eu hoje lido com alguns jovens que... essa semana mesmo eu recebi a foto de uma que está grávida. Que eu orei muito por ela sofria muito de depressão, sabe? Ela chegava da escola, ela se trancava no quarto todo dia. Do quarto ela só saía 5 horas, pegava o lanche dela, se trancava no quarto. Então, era tratada como aquelas coisas pejorativas que você sabe. E eu orava muito, orava na porta do quarto, que era um lugar onde eu trabalhava. Eu orava na porta do quarto dela, sabe? Eu repreendia, era um ambiente de uma casa, de um casamento, não era feliz, né? Os pais não eram felizes, então tipo assim, não era totalmente saudável. E eu orava muito, sabe? E hoje ver ela casada e grávida, eu chorei tanto que eu falei, Senhor, se todo mundo se levantar para orar e não para acusar, sim, a gente salva muitos. Verdade. Né? O amor se estende. Então, assim, eu quero te agradecer. É aquilo que eu te falei, eu não tenho meninas, mas eu sei da importância do seu ministério na vida das meninas da igreja. Eu já fui de um ministério de dança e eu digo que como que o ambiente de um ensaio às vezes salva a gente. Verdade. Né? Eu lembro que eu, particularmente, às vezes saía de casa muito chateada com alguma coisa que aconteceu e eu chegava no ensaio, eu só chorava e eu era muito acolhida. E eu tenho certeza que isso acontece aqui. Eu tenho certeza que as mães contam muito com você. Essa briga sua de ser uma influência na vida dessas meninas, brigando ali por espaço pelo TikTok, pelo Instagram, pela influência da escola. Isso é muito importante, sabe? Que Deus continue fortificando os seus joelhos. Amém. Porque você tem 2 em casa e várias na igreja. Ainda tem o Kids ainda. Ainda tem. Ainda tem ainda uma nova geração que quando a gente olha, a gente sabe que vai continuar, não vai terminar ali. Então, muito obrigada pelo seu servir, sabe? A igreja que vai além da salinha, né? Como todo mundo fala, a salinha da dança vai além da salinha. Verdade. E obrigado mais uma vez, porque é bom dividir o altar com uma pessoa com um caráter como o seu. Amém. Obrigado a vocês, Deus abençoe. E o que eu sempre falo é que você tem deixado um legado. Já tem gente que manda mensagem, que como você diz, lembra, vem aqui, te abraça. E para as futuras gerações também. Eu namoro uma menina da dança, né, Nielen, e dá pra ver que a importância que você tem na vida dela e das meninas. Ao ponto de... ela tá falando assim, vou falar com minha mãe, perguntar pra minha mãe. Eu tô achando que é a Adriana, mas é você. Entendeu? Então, assim, a maioria das vezes, é muito assim, legal ver isso. Elas começam a falar de mãe e aí então fala. Então fala. Tá, mãe, não sei o que. É eu. E acaba eu tendo, muitas das vezes... É algo tão precioso, né, Viviane? Mas meu sonho sempre foi ser mãe e Deus me deu essas meninas tudo. Aí eu falo, Deus, olha o que eu pedi. E eu fico feliz porque é algo assim muito... Eu me lembro, rapidinho, um testemunho de Nieri, essa eu posso falar porque ela é minha. Ela tinha saído de serviço e ela estava desesperada.
Eu estava em casa com obra, a casa uma bagunça, com o cabelo um bolo aqui, um sábado, porque eu trabalho a semana toda. Ela me ligou, mãe, chorando. Eu falei, você tá chorando por quê, filha? Ela, mãe, eu não queria nem saber. Eu falei, tô indo aí agora. Aí ela foi e falou assim, mãe, eu tô aqui. Ela tava, não sei se ela tinha chegado. Eu falei assim, então vem pra cá agora. Aí Duda, mãe, olha como tá a casa. Eu falei, manda ela vir pra cá, vem pra cá agora. Ela veio, me abraçou, chorou. Falei, vem cá, vamos comer. Onde tá triste tem que comer. Enchi a mesa, comecei a fazer um monte de coisa pra ela comer, ela rindo, brincando. Sentou lá na sala com as meninas, conversou, eu cheio de costura pra fazer. Falei, sabe uma coisa? Liguei pro meu marido, Gabriel, tô chegando? Tô. Vamos pra Icaraí. Quando eu estou chateada, eu gosto de andar naquela areia, perto daquele mato, comer um cachorro quente, uma água de coco, sentar ali, ver aquelas moças lá andando com aqueles cachorrinhos branquinhos. Falei, vamos pra Icaraí. Ela, liga pra tua mãe, você vai ficar aqui comigo e vai pra Icaraí. Botei ela dentro do carro, levei. Você tá melhor? Tô. Trouxe ela de volta. Então, assim, eu olho isso, sabe? E às vezes eu falo pra você, Débora, às vezes eu olho pra mim e falo, eu não preciso fazer isso. Não preciso. Deixa eu guardar minha força pra Duda, pra Júlia. Eu não preciso. Mas é muito mais forte. E eu louvo a Deus de verdade por cada uma dessas meninas. Eu louvo a Deus por elas, sabe, estar indo, realmente dando a direção e elas estão indo. E eu louvo a Deus pelas mães, as mães acreditarem em mim. E automaticamente as outras mães do Kid, às vezes tá grávida. Eu quero que você seja líder. Nem nasceu. Menina, eu quero que você seja líder. Já quer o suporte. Eu falo, olha, gente, eu não sou legal, não sou fácil. Eu quero que você seja líder. A Carol foi uma, ela falou, eu quero que a Alice dá dança, hein? Entendeu? Eu falei assim, glória a Deus. Então, assim, as meninas estão fluindo. E não tem só isso. Às vezes a pessoa pensa que o ministério é só a dança, mas não é. Hoje, eu tive 3 gabinetes. Eu falei, nossa, graças a Deus, é um bom pra caramba. Irmã, pastora quer falar com você, pastora quer falar com você. E problemas externos da pessoa que eu não preciso me envolver. Eu poderia falar pra ela, vai lá no gabinete e fala com o bispo. Porque o meu problema é só as crianças, ensaiar, fazer a roupa e trazer elas no culto. Só que isso tá atingindo. E eu sei que é através daquela criança Jesus vai entrar naquela casa. Então eu preciso me movimentar mais. Falei, Deus, me dá estratégia. Estou aqui igual uma doida, me dá estratégia. Então é isso, eu louvo a Deus por esse ministério. Esse ministério me levanta todos os dias. Às vezes eu tô fraca, eu venho pra cá, eu me fortaleço. Às vezes eu não quero estar aqui, eu subo no altar, sou curada. E então não tem a ver só com as meninas, tem a ver comigo também. Eu sou curada todos os dias. Eu conversando com vocês, estou me sentindo muito bem. Você sabe, né? A gente é muito... Louvado seja o Senhor. Então, obrigada. Vamos fazer um episódio. Sem filtro. Vamos fazer? Eu tô precisando. A gente vai botar no título assim, só assista, só escute se você... São quantos anos de ministério? 25 anos. Corta essa parte que eu vou falar. Sessão terapêutica. Isso, aí você coloca assim, só pode assistir quem é maduro. Eita, glória! Quem não tiver maturidade, não assista. Não vou cortar não, hein? Não corta isso. Corta que eu falo que não é. Ó. Mas aí. Acabou aqui, né? Acho melhor. Então vamos parar por aqui. Porque são muitos anos de ministério, são muitas terapias. Muitas histórias. Sim. Entendeu? E aí nós vamos ficar por aqui no Amém. nosso episódio maravilhoso com a pastora Viviane. Glória a Deus. Até o próximo, comunidade. Beijo. Valeu.